pessoal! Olá, pessoal! Que alegria estar aqui com vocês, que felicidade estar aqui com vocês. Vamos ao estudo, então, de ética no serviço público. Esse tema, né, ética no serviço público, nós temos 2 decretos. O que nós vamos estudar hoje nessa aula e temos também um outro decreto, que é o 6.029. Nessa aula, nós vamos focar no 1.171, que fala das condutas dos servidores públicos federais, que fala da conduta ética que os servidores públicos devem ter. Na verdade, a gente vai ver que não abarca somente os servidores públicos, vai abarcar também a administração pública como um todo, não só servidores públicos em estrito sensu, mas os agentes públicos em geral. No que diz respeito a aspectos de prova em si, né, são questões fáceis, né? Por que alguns candidatos erram essas questões de ética? Pelo fato de ignorar, né? Ignorar um pedacinho do edital. Porque esse decreto é um decreto tranquilo, é uma matéria que, se for bem estudada, que se for bem lida, ela facilmente vai ser uma questão fácil de acertar na prova. Vocês vão ver que é tudo bem. Eu fico brincando que o decreto de ética, ele é muito romântico, tá? Ele é muito assim, é muito lindo. Você começa a ler, nossa, que bonito, que romântico, deve estar certa essa questão. É assim que a gente faz, vocês vão ver, né? Que é tudo assim muito lúdico, né? Muito romântico. Eu brinco que é muito romântico. Enfim, então, sobre ética no serviço público, o foco dessa nossa aula, que é só uma horinha, vai ser Decreto 1171. O Decreto 6.029, que trata mais de competência, de composição da comissão de ética, que é algo assim mais maçante, que requer do candidato a leitura da legislação seca, da memorização mesmo, fica para um outro momento. Então, vamos ao Decreto 1171, 1, 2, 3 e já valendo comigo na tela. Aplicação. Os órgãos e entidades da administração pública federal, direta e indireta. Para tudo aqui comigo. Pessoal, quando eu falei com vocês, quando eu digo vocês que esse código de ética, ele não abarca somente servidores públicos estrito sensu, ele abarca os agentes públicos em geral, aqueles indivíduos que ocupam uma função pública, seja na administração direta, seja na administração indireta federal. Então, primeiro ponto importante que vocês vão notar aí no caderno de vocês, porque nessa aula eu vou falar tudo que vocês precisam saber desse decreto, vocês vão fazer o resuminho comigo aqui agora. Primeiro ponto importante, esse decreto é destinado à administração pública federal. Aí você fala, mas professor, e nos estados e nos municípios tem código de ética? Sim, bastante simétrico a esse código de ética federal, mas esse especificamente é no âmbito da administração pública federal. Ele abarca a administração direta e a administração indireta. Quem que é administração direta? União, estados, Distrito Federal e municípios. Quem que é administração indireta? Autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista e fundações públicas. Então, ou seja, não abarca somente servidores públicos estrito sensu. Esse é um ponto muito importante. Abarca os agentes públicos da administração federal no geral. Pegadinha de prova, tá, pessoal? Não abarca somente servidores públicos estrito sensu, que são servidores públicos efetivos que fizeram um concurso público de provas e provas de títulos. Abarca empregados públicos. Eu, por exemplo, empregada pública de uma empresa pública, eu estou abarcada por esse código de ética, tá certo? Então, vamos continuar. Comissão de ética integrada por 3 servidores ou empregados titulares de cargo efetivo ou emprego permanente. Isso é muito importante. A composição da comissão de ética. 3 servidores, empregados titulares de cargo efetivo ou emprego permanente.
que acontece, pessoal? O que a legislação, o que o decreto ele deixou claro aqui para gente? Olha, a comissão de ética ela tem que ser formada por aqueles indivíduos que ocupam um cargo efetivo, seja como servidor público efetivo, seja como empregado público permanente, um empregado que prestou um concurso público de provas ou provas de títulos. Eu não falei com vocês que esse decreto abarca a administração federal, direta e indireta? Então, a comissão de ética, composta por 3 indivíduos, ou vai ser composta por servidores ou empregados titulares de cargo efetivo, empregado permanente, aquele empregado público que fez um concurso de provas ou provas e títulos para fazer parte de uma empresa pública ou de uma sociedade de economia mista. Então, aquele indivíduo que ocupa um cargo meramente em comissão não poderia fazer parte da comissão de ética. Então, aquele particular que ocupa um cargo em comissão na administração pública, aquele cargo temporário de livre nomeação, livre exoneração, ele não poderia compor essa comissão de ética, fazer parte desses 3 indivíduos que vão compor a comissão, tá ok? Continuando. Regras deontológicas. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função ou fora dele, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos. Aqui comigo, pessoal. O que o Código de Ética está nos dizendo nesse momento? Quando você lê assim, nossa, que lindo, né? Que romântico. Você bate o olho nessa questão na hora da prova e fala assim, tá muito bonito, isso deve estar certo. Mas o que é importante que vocês saibam aqui nesse aspecto? Essa conduta proba, né? Essa conduta reta, essa conduta essa imagem realmente de moralidade, né, deve ser transmitida pelo servidor público não só dentro da repartição pública, como fora dela. O decreto é claro, a conduta correta do servidor não deve ocorrer somente dentro da repartição pública, mas fora dela. Que, como quando eu falo servidor, lembre-se também que abarca empregados públicos, agentes públicos da administração federal. Exemplo, como assim? Exemplo. Imagina um indivíduo que dentro da repartição pública, ele é assim, exemplar, tá? Ele chega todos os dias no mesmo horário, ele sai no mesmo horário, ele trabalha bem. Beleza, que cara bacana, né? Que agente público correto. Mas pisou do lado de fora da rua, ele enche a cara, o cachorro lambe a boca, ele fica lá todo doidão, ele mexe com os outros na rua, ele cai na porrada, ele é jogado na lata de lixo, é aquela confusão toda, a vida dele é uma suruba, é uma gandaia, é um negócio muito loucão, ele chega no serviço com um olho pequeno roxo, no horário certo, mas com um olho roxo, que teve uma briguinha básica lá no bar, que o cachorro lambeu a boca dele e tudo mais. Não estou dizendo que o agente público não pode encher a cara, não pode se embebedar, não estou falando isso. Mas se essa é uma conduta frequente, se essa é uma conduta regular, né? Esse indivíduo automaticamente está passando essa imagem fora da repartição pública, tá? Então, o que eu quero dizer para vocês? Não estou falando que você vai para uma festa, você vai ficar doidão, que vai ser tudo lindo. Ah, quis encher a cara, estou comemorando. Por exemplo, você pai, você, vai encher a cara. Você é mãe, não, que grávida não pode beber. Mas, enfim, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo daquela conduta regular, contínua, fora da repartição pública que não transmita essa moralidade. Isso não poderia ocorrer. A gente sabe que, pessoal, ninguém fica fiscalizando a vida dos outros fora da repartição pública, a não ser pelo Instagram, aquela pessoa que gosta de stalkear a vida alheia. Mas, enfim, ninguém fica fazendo isso. Mas o que o decreto está nos dizendo? Que a conduta moral proba, reta, deve ser dentro da repartição pública e fora dela, tá? Porque fora da repartição pública, esse agente público também vai representar, através de sua imagem, a repartição pública, tá ok? Continuando. Então, grifem aí, ou fora dele, seja no exercício do cargo ou função, ou fora dele.
O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, um conveniente e um conveniente, o oportuno e o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o desonesto, consoante as regras contidas no artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, tá ok? Então, aqui não há muito o que comentar, porque tá falando que o servidor público tem que decidir entre o certo e o errado, legal, ilegal, honesto, desonesto, enfim, tudo muito romântico. A moralidade na administração pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem comum. Isso é muito importante. Grifem aí no material de vocês, grifem aí no texto do decreto 1171. A finalidade da administração pública é sempre o bem comum, sempre o bem comum. Jamais o servidor público, jamais esse agente público, ele pode se valer do cargo público para atingir um proveito pessoal, tá? Isso jamais pode ocorrer, porque o objetivo é sempre o bem comum. O equilíbrio entre a legalidade e a finalidade na conduta do servidor público é que poderá consolidar a moralidade do ato administrativo. Por que a finalidade é sempre o bem comum? Imagina lá, eu era servidora do Ministério do Trabalho, eu atendia filas e filas e filas de seguro-desemprego. Tinha dia que eu atendia quase 100 pessoas no mesmo dia. Imagine que eu quisesse me candidatar, né, ao cargo de vereadora em Juiz de Fora. Eu poderia pegar sorridentemente, atender as pessoas. Não, vou dar um jeitinho, não sei o quê, taranã, dar aquela convencida ali que estava dando um jeitinho no seguro-desemprego e começar a distribuir meu santinho para as pessoas votarem em mim. Pode isso? Não pode, porque a finalidade dos atos praticados pelo agente público é sempre o bem comum. É sempre a finalidade pública, jamais pessoal. A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direto ou indiretamente por todos, até por ele próprio. E por isso se exige como contrapartida que a moralidade administrativa se integre no direito, como elemento indissociável de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se como consequência em fator de ilegalidade. Aqui o decreto está jogando na sua cara, futuro servidor público, que quem paga o seu salário é o povo, tá? Diferente de quando você trabalha para uma empresa privada, que quem paga o seu salário é o patrão. Servidor público, quem paga o seu salário é o povo. Somos nós, através dos tributos. Em geral, tributos, impostos, enfim. Então, quem paga seu salário, o decreto jogou na sua cara que quem paga seu salário é o povo. Por quê, gente? Essa parte é muito importante. Tem muita gente, você já deve ter reparado, tem muita gente que passa num concurso público e acha que aposentou, né? A pessoa se esforçou tanto, estudou tanto para passar, que depois que ela começa a trabalhar, ela acha que ela está aposentada, que ela não precisa trabalhar direitinho. Não é assim que funciona, né? Eu tinha um colega de trabalho na época que ele pegava um cafezinho, a gente lá trabalhando no seguro-desemprego, atendendo muita gente e tal, trabalhando. Ele pegava o cafezinho, ficava passeando pela repartição com o cafezinho, galanteando as meninas, parará, parará, parará. Gente, quem que é pago para isso? Não é assim que funciona, não é assim que pode, não é assim que deve ser as coisas, né? Então, o servidor público, o nome já diz, a sua obrigação é servir. Você está ali para servir. Então, vocês, futuros servidores públicos do INSS, se fizerem parte do atendimento presencial, sorriam, sejam corteses, sejam agradáveis, tratem as pessoas bem. Por quê? A sua obrigação é servir as pessoas. É isso o nome servidor público. Você está ali para servir, para ajudar aquele cidadão, para ajudar aquele indivíduo em relação a algo público que você tem conhecimento, que seu cargo exige que você tenha. E é isso, ok? Vamos continuar. Eu sou ruim, gente, eu falo a verdade. Servidor público tem que servir, tem que trabalhar bem, tem que ajudar o povo, tá?
Continuando, o trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu próprio bem-estar. Jogou na sua cara de novo. O seu trabalho enquanto servidor público é um acréscimo ao seu próprio bem-estar. Você está trabalhando para a sociedade, não para si. Tudo bem que é o Estado, que são as pessoas, o Estado, as pessoas, todo mundo que paga o seu salário. Mas o seu trabalho, o exercício da sua atividade não é somente para si, é para a sociedade como um todo e indiretamente para você mesmo. Já que, como cidadão, integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio. O que o decreto está dizendo? Você tem que pegar a coisa pública e tomar como se fosse sua. Tá? Você tem que agir como se o patrimônio público fosse seu, no sentido de proteger o patrimônio público, proteger a sociedade e agir em prol do povo. Aqui não é político que fala que tem que agir em prol do povo. Não, servidor público tem que agir em prol do povo. Eu morro de raiva do povo que mete o pau em político, mete o pau não sei o quê, e vai lá e fura uma fila. Vai lá e quer dar um jeitinho nas coisas. Não é assim que funciona, né? Servidor público age em prol do povo. Então, você, futuro servidor público do INSS, você tem que chegar lá e falar assim: o que eu posso fazer para atender mais rápido as pessoas? O que eu posso fazer para que o benefício seja concedido mais rápido? Tem alguma coisa que eu posso fazer que vai gerar uma celeridade nesse procedimento? Será que eu posso passar, às vezes, meu conhecimento de direito previdenciário para outros colegas mais antigos? Será que a gente pode fazer aqui uma aula? O que você pode fazer para melhorar a máquina pública? É isso que o decreto está querendo de você, não é passar no concurso e achar que aposentou, não, tá? É você tomar o patrimônio público, a coisa pública, como se fosse sua, porque você faz parte de uma sociedade e o seu trabalho é prestado para o bem-estar de todos. Nossa, eu estou hoje discursando, né? Então vamos continuar. A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada servidor público. De novo, o decreto está falando que não basta que o servidor público tenha uma conduta proba, uma conduta correta dentro da repartição. Não basta. Ele tem que ter essa mesma conduta correta fora da repartição. Eu vou te dar um exemplo, tá? Uma mulher, esse exemplo é um pouco pesado, não sei se eu vou dar, depois eu sou criticada. Ai, não sei não. Vou falar do bêbado mesmo, tá? Do alcoólatra, tá? Que é até uma doença, né? Que tem pessoas que precisam se tratar. Mas, enfim, o que acontece? Essa pessoa, por mais que chegue dentro do horário, que faça tudo certinho, se a conduta fora da repartição for de quem, quando fica bêbado, faça confusão com os outros, briga na rua, faz escândalo, uma conduta totalmente desarrazoada, né? Essa pessoa ela está agindo contra o código de ética. Não adianta ser corretinho, bonitinho dentro da repartição, porque a conduta do servidor, como diria o decreto, se integra à sua vida particular, tá? Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia a dia, em sua vida privada, poderão acrescer ou diminuir o seu bom conceito da vida funcional. Então, vai esse moço que arruma confusão quando bebe do lado de fora, lá na rua, né, que é jogado na lata do lixo, que chega com o olho roxo, isso pode gerar uma repercussão negativa na sua vida funcional. Salvo os casos de segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior do Estado e da administração pública a serem preservados em processo previamente declarado sigiloso, nos termos da lei, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando sua omissão comprometimento ético contra o bem comum, imputável a quem a negar. Para tudo, vocês vão anotar agora essa frase no seu caderno, porque a CESP, a banca que foi escolhida para ser a banca do concurso de INSS, que agora já temos uma banca, tá? Ela cobra esta frase na sua prova, tá ok? A frase é a seguinte: a publicidade de qualquer ato administrativo
constitui requisito de eficácia e moralidade. Então, a publicidade é requisito de eficácia e moralidade. A publicidade é requisito de eficácia e moralidade. Esta frase, desta forma, ela é cobrada tanto dentro de ética quanto dentro de direito administrativo. Porque o que significa, gente? O que é isso? Publicidade é requisito de moralidade, de eficácia e moralidade. Os atos públicos devem ser transparentes, tá? Essa transparência vai se dar através da publicidade. Um ato só vai ser eficaz a partir do momento que as pessoas têm ciência. A partir desse momento que a pessoa tem ciência, esse ato pode ser eficaz, esse ato pode ser aplicado no dia a dia, no cotidiano. Então, por isso a importância da publicidade. E por que publicidade também é um requisito de moralidade? Porque é através da publicidade que nós, cidadãos, podemos controlar os atos da administração pública. Somente através da publicidade é possível um controle desses atos. A partir do momento que todos os atos começam a ser declarados sigilosos, como que nós, cidadãos, vamos conseguir controlar os atos praticados pela administração? Então, daí a importância da publicidade e essa frase que cai tanto em ética quanto em direito administrativo, dizendo que publicidade é um requisito de eficácia e moralidade do ato, tá? Então, asterisco especial a esse inciso. Toda pessoa tem direito à verdade. Ah, homens, digam a verdade. Tem gente que tem mania de mentir, coisa feia. O servidor não pode omiti-la ou falseá-la. Também não é para jogar verdades na cara de qualquer um, não. Ainda que contrária aos interesses da própria pessoa interessada ou da administração pública. Então, olha só, o servidor não pode omitir ou falseá-la, ainda que contrária aos interesses da própria pessoa interessada ou da administração pública. Nenhum Estado pode crescer ou estabilizar-se sobre o poder corrupto do hábito do erro, da opressão ou da mentira, que sempre aniquilam até mesmo a dignidade humana, quanto mais a de uma nação. Tá? Muito romântico, muito bonito isso que está dito aí. Tá falando, tem que falar a verdade, não pode mentir, não pode inventar coisas falsas, não pode inventar nada que não seja verdade, tá ok? Então tá aqui falando da verdade. A cortesia aqui, pessoal, lembra que eu te falei? Sorria, tá? Não é para chegar com mau humor. Gente, questão seguinte: você já foi, às vezes, em algum órgão público, em alguma instituição pública, e chegando lá para fazer um pedido de qualquer documento, às vezes uma certidão, né? Às vezes um documento, porque, gente, a pior coisa que tem é a gente depender de órgãos públicos, né? Porque, geralmente, reparem, o atendimento não é bom. Né? O que acontece muitas vezes? Você chega lá no órgão público para pegar uma certidão. A pessoa, tem gente que nem olha na sua cara. A pessoa olha para baixo, tá? Fala assim, pega o seu documento, não sei o que, faz assim, próximo. Não é assim? Não pode, não. O decreto está falando que você tem que ser cortês. Você tem que tratar as pessoas bem. Você não precisa ser uma aeromoça que chega lá. Bom dia, do que você precisa? Gostaria de não sei o quê? Fantasia no ar? Não precisa disso, mas tem que ter um mínimo de cortesia, de urbanidade. Isso é uma obrigação, é um dever do servidor público, tá ok? Então vamos lá, vamos continuar. A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicado ao serviço público caracterizam o esforço pela disciplina. Tratar mal uma pessoa que paga os seus tributos jogou na sua cara de novo que quem paga seu salário é o povo. Direto ou indiretamente significa causar-lhe dano moral. Então você não pode tratar mal o povo não, porque isso causa dano moral, tá? Da mesma forma, causar dano a qualquer bem pertencente ao patrimônio público, deteriorando por descuido ou má vontade, não constitui apenas uma ofensa ao equipamento às instituições ou Estado, mas a todos os homens de boa vontade que se dedicaram sua inteligência, seu tempo, suas esperanças e seu esforço para
construí-lo. Meu Deus, que romântico foi lá atrás, né? Vamos lá, aqui comigo. Aqui a gente tem duas situações. Tá? Esse dispositivo. Esse dispositivo, então, fala da cortesia, da boa vontade no trato com as pessoas. Hoje em dia, servidor público do INSS já não tem tanto atendimento físico como era antigamente. Antigamente era a fila gigantesca, igual era no Ministério do Trabalho. Era aquela fila gigante e você tinha que atender as pessoas. É óbvio, gente. Tem dia que a gente não tá com bom humor, tem dia que a gente não tá bem, mas um mínimo de cortesia e fazer o seu trabalho bem feito, com boa vontade, o decreto falou boa vontade. Tá? Não é assim, ai, gente, esse documento aqui tá amassadinho. Vai lá, volta lá e tira um xerox, por favor. Eu tinha um colega de trabalho que era assim. Ou então uma identidade velha, né? Porque tem gente trabalhador rural que chega lá com a mão toda suja de terra, com um documento sujo realmente, né? Aí o pessoal pegava assim, uma identidade às vezes que estava legível, mas estava sujo. Aí você vai ter que tirar outro documento para eu poder te atender. Vou te contar uma fofoca, pessoal. Isso que é boa vontade, mereço um prêmio. Um belo dia, estava eu lá seguro-desemprego, eu sou sorridente naturalmente, sou empolgada, sou feliz, eu sou isso aí mesmo. Mas, enfim, se não é obrigada a ser assim, não. Eu sou porque eu nasci desse jeito, tá? Mas aí o que acontece? Tava lá eu, né, alegre, saltitante, dando entrada no seguro-desemprego, quando de repente chega um trabalhador rural e fala assim, moça, vim ver meu seguro-desemprego, tal. Beleza. De repente ele pega, enfia a mão dentro da calça e me tira uma carteira de trabalho lá dentro da calça. Estava guardada lá naquele lugar. E me lança em cima do balcão e fala: peraí que eu vou ali dar uma mijada. Foi desse jeito, gente. Foi assim que aconteceu. Relatos da vida real. Questão é a seguinte, eu podia falar assim, moço, não vou encostar nessa carteira de trabalho porque ela tá nojenta, não encosto de onde ela veio, assim, no lugar de onde ela veio não me interessa. Eu poderia fazer isso? Não, porque eu não poderia recusar lidar com aquele documento público. É triste, é difícil. Depois eu fui lá daquela passadela de lavei a mão, passei água, né? Foi. Mas eu poderia recusar pegar naquela carteira de trabalho, ainda que eu enfiasse uma luva, gente. Ainda que eu enfiasse uma luva para abrir aquela carteira de trabalho, eu tinha que fazer, né? Eu não poderia negar um seguro-desemprego dele, porque a carteira de trabalho dele estava guardada num lugar exótico, entendeu? Não poderia fazer isso, tá? Então a gente tem que ter boa vontade, a gente tem que tratar as pessoas bem, a gente não pode recusar um documento por qualquer motivo, a gente tem que facilitar a vida daquela pessoa que está procurando a instituição pública e não dificultar. Tá? Porque o que acontece muitas vezes é que o servidor público dificulta. Então, esse é o primeiro momento desse dispositivo. Segundo, que eu gosto de contar uma história que depois nunca mais ninguém esquece o exemplo, né? Segundo, a gente tem que tratar o patrimônio público como se fosse nosso. Tá? A gente tem que cuidar da coisa pública. A gente não pode pegar uma canetinha e, em vez de rabiscar no papel, ficar rabiscando na mesa. Ah, eu tô fazendo o jogo da velha aqui na mesa e tal, para descontrair. Não, a gente tem que tratar a coisa pública como se fosse nossa. E é interessante que esse dispositivo fala: olha, se você não tem cuidado com coisa sua, da sua casa, por exemplo, no mínimo você tem que ter respeito àquelas pessoas que dedicaram sua inteligência para construir aquele negócio. Foi longe, né? Foi longe. Mas é isso que o dispositivo está nos dizendo, tá ok? Então vamos continuar. Continuando. Deixar o servidor público, qualquer pessoa, à espera de solução que compete ao setor em que exerça suas funções, permitindo a formação de longas filas ou qualquer outra espécie de atraso na prestação do serviço, não caracteriza apenas atitude contra a ética ou ato de desumanidade, mas principalmente grave dano moral ao usuário do serviço público. Aqui comigo, o que vocês vão notar agora? Isso cai em prova no seu caderno. Gerar filas causa dano moral ao usuário do serviço público. Então, gerar filas causa dano moral. Dificilmente esse usuário do serviço público vai conseguir entrar na justiça e ganhar um dano moral da administração pública porque ele ficou esperando na fila. Isso não vai acontecer. Mas o decreto está dizendo que gerar fila causa dano moral ao usuário do serviço público. Exemplo: você está no seu horário de serviço,
tá? Imagine que é um servidor público que trabalha 6 horas por dia. Quando se trabalha 6 horas por dia, não tem horário de almoço, são 15 minutos de intervalo. Mas imagine que esse indivíduo resolve tirar 1h30 de almoço no meio do expediente. Está lá na fila do INSS, tem a fila do INSS para ele atender. Ele pega do nada, levanta da cadeira dele e vai resolver as coisas dele, vai almoçar e tal, e aquela fila toda esperando. Ele não poderia tirar um intervalo grande assim, porque ele não tem direito a esse intervalo. Tem gente que faz isso demais. Quantas vezes você já não chegou num guichê para ser atendido e na hora do seu atendimento a pessoa levanta e vai falar no celular, vai fazer alguma coisa? Enfim, não que o servidor público não mereça um descanso, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que não pode existir um abuso. Não pode existir um abuso, porque novidades, eu li ali novidades, porque gerar fila gera dano moral ao usuário do serviço público. Continuando. O servidor deve prestar toda a sua atenção às ordens legais de seus superiores, velando atentamente por seu cumprimento e, assim, evitando a conduta negligente. Os repetidos erros, o descaso e o acúmulo de desvios tornam-se, às vezes, difíceis de corrigir e caracterizam até mesmo imprudência no desempenho de sua função pública. O que está falando, gente? Você tem que ter atenção com as coisas que você faz, né? Você não pode chegar e ficar voando, fazendo as coisas de qualquer jeito, dando entrada lá no benefício e mexendo no Instagram, vendo uma fofoquinha da celebridade, um Google Gloss, um Léo Dias. Não. A gente tem que concentrar, fazer tudo certinho. Por quê? Errar é humano, mas repetidos erros significa um descaso, significa acúmulos de desvios e tornam-se, às vezes, difíceis de corrigir e caracterizam até mesmo imprudência no desempenho da função pública, ok? Toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, o que quase sempre conduz à desordem das relações humanas. Então, faltar ao serviço, se você não está lá no seu horário de serviço por um motivo qualquer, isso desmoraliza o serviço público. Imagine que seu horário de trabalho é 7 horas, 7 horas abre as portas da repartição pública para o atendimento ao público. Imagine que seja dessa forma. E você chega às 9, porque você tinha que pagar no banco para pagar uma conta. Então, aquele pessoal ficou lá te esperando das 7 às 9. O que você fez? Você desmoralizou o serviço público, porque todo mundo que estava na fila vai começar a achar que servidor público não trabalha. Entendeu? Então, isso é gerar uma desmoralização do serviço público. O servidor que trabalha em harmonia com a estrutura organizacional, respeitando seus colegas e cada concidadão, colabora e de todos pode receber colaboração, pois sua atividade pública é a grande oportunidade para o crescimento e o engrandecimento da nação. Muito romântico, né? Engrandecimento da nação. Tudo muito lindo, tudo muito lindo. Se tudo isso aqui fosse aplicado na prática, ia ser tudo muito lindo. Vamos lá. Deveres do servidor público. Aqui, gente, maioria dos dispositivos são bem lógicos. Eu vou parar, tá? Para focar com vocês naqueles que têm uma chance maior de cair em prova e que tem algum detalhezinho que pode ser uma pegadinha. Porque, no geral, todo mundo sabe que os deveres são esses, porque são bem óbvios, tá? Primeiro, desempenhar a tempo as suas atribuições do cargo, função ou emprego público de que seja titular. Exercer suas atribuições com rapidez, perfeição, rendimento, pondo fim ou procurando prioritariamente resolver situações procrastinatórias, principalmente diante de filas ou de qualquer outra espécie de atraso na prestação dos serviços pelo setor em que exerce suas atribuições, com o fim de evitar dano moral ao usuário. Ser probo, reto, eu gosto da palavra reto,
reto, ser probo, reto, leal, justo, demonstrando toda a integridade de seu caráter, escolhendo sempre, quando estiver diante de duas opções, a melhor e a mais vantajosa para o bem comum. Jamais retardar qualquer prestação de contas, condição essencial na gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade, ou seja, pessoal, servidor público tem que prestar contas. Tá? Tem que prestar contas. Quando você toma posse no serviço público, você presta contas. Meu primeiro cargo público, né? Eu tinha 20 anos, fui prestar contas. Não tinha nada, era uma beleza, né? Presta contas aí que você tem. Nada. Muito fácil prestar contas. Mas aí o que acontece, pessoal? O servidor público ele tem essa obrigação de prestar contas, até porque para a administração avaliar se os rendimentos dele estão correndo paralelos à sua remuneração. Porque se desviar um pouquinho aí seus bens com que ele recebe, significa que tem alguma coisinha errada, né? Tratar cuidadosamente os usuários dos serviços, aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o público. Por exemplo, chegou um deficiente visual para você atender, isso já aconteceu comigo. Chegou um deficiente auditivo para você atender. Às vezes não tem quem te ajude ali, mas você vai ter que se esforçar para conseguir se fazer entender por essa pessoa e para conseguir entender o que ela está te dizendo, tá? No caso de deficiente auditivo, né? Então você vai ter que dar um jeito, você vai ter que conseguir compreender o que a pessoa quer, pede para escrever, enfim, né? Tem que aprimorar essa forma de comunicação. Se vira, se vira. Ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos que se materializam na adequada prestação dos serviços públicos. Ser cortês, de novo, ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e atenção, respeitando a capacidade e as limitações individuais de todos os usuários do serviço público, sem qualquer espécie de preconceito, distinção de raça, sexo, nacionalidade, cor, idade, religião, cunho político e posição social, abstendo-se dessa forma de causar-lhes dano moral. Gente, o decreto nem precisava falar disso. Isso é algo que todo ser humano tem que agir dessa forma. A gente tem que tratar bem, seja lá quem for. Seja o juiz, seja o zelador, seja o estagiário, seja o aluno, seja o moço que vai à rua, todo mundo, tá? Então, o decreto não precisava falar isso para ninguém, né? Mas tem gente que precisa, tem gente que precisa. Ter respeito à hierarquia, porém, sem nenhum temor de representar contra qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o poder estatal. Porque é o seguinte, pessoal, a gente tem que respeitar a hierarquia, mas ninguém é obrigado a cumprir uma ordem manifestamente ilegal. Então, se o seu chefe está mandando você cumprir uma ordem que é manifestamente ilegal, você tem que denunciar. Aqui está falando que o servidor público ele tem que ser dedo duro, tá? Ele tem que denunciar o que tiver errado. Isso é um dever, tá? Ele tem que se insurgir contra aquilo que está errado. Ah, você viu seu colega fazendo uma coisinha errada lá no INSS, dando um jeitinho para o outro receber um benefício mais rápido, dando um jeitinho para qualquer coisa, ou pedindo assim um presentinho para agilizar alguma situação. Nesses casos, pessoal, presenciou, o decreto está falando que você tem um dever de dedurar, você tem um dever de denunciar, tá? Resistir a todas as pressões de superiores hierárquicos, de contratantes, interessados e outros que visem obter quaisquer favores, benesses ou vantagens indevidas em decorrências de ações imorais, ilegais ou aéticas e denunciá-las. Pessoal, vocês futuros servidores do INSS, hoje já não acontece tanto assim como era anteriormente, tá? Mas era muito comum as pessoas oferecerem presentes, tá? E não presentinho, não era um bombonzinho garoto que chegava lá e dava, sabe, que bombonzinho garoto eu já ganhei, tá? Uma vez, só para te contar uma fofoca, uma vez dei entrada no seguro-desemprego para o moço, né? Fiz somente o que eu tinha obrigação de fazer, não fiz nada demais. O moço trabalhava no negócio de salgadinho, aí de repente ele chega com um cento de salgado lá no Ministério do Trabalho de presente.
Eu falei, gente, come aí, né? Deixei lá na cozinha, falei assim, fiquem à vontade, ganhei um centro salgado. Tá, do nada ganhei um centro salgado. Não tô falando disso. Eu tô falando de alguém que oferece, sei lá, uma moto para conseguir determinado benefício previdenciário, tá? Às vezes um despachante, um advogado que vai lá te oferecer um carro para você agilizar os benefícios de determinados segurados que são clientes deles, entendeu? Eu tô falando disso. Isso é óbvio que jamais pode acontecer. E tá dizendo, você tem que resistir à tentação, tá? Antigamente isso acontecia muito. Hoje em dia, eu acho que é um pouco mais difícil, mas isso já foi muito comum no INSS, tá? Cuidado, isso já aconteceu muito. Continuando. Então, resistam a essas tentações. Zelar no exercício do direito de greve pelas exigências específicas da defesa da vida e da segurança coletiva, tá? Porque, gente, servidor do INSS pode fazer greve? Pode, mas ele pode parar 100%? Todos os servidores podem paralisar o serviço? Não. Um mínimo deve continuar em funcionamento, porque a gente está falando aqui da defesa de vida, da segurança coletiva. Alguns benefícios, se não forem concedidos, a pessoa vai passar fome, ela vai passar dificuldade. Então, esse tipo de serviço não pode parar 100%, ainda que os servidores estejam de greve. Greve é um direito assegurado constitucionalmente? Sim. Mas é possível parar 100% o serviço? Não, em virtude da segurança coletiva, da defesa à vida, tá? Ser assíduo e frequente ao serviço, na certeza de que sua ausência provoca dano ao trabalho ordenado, refletindo negativamente em todo o sistema. Comunicar imediatamente aos seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público, exigindo as providências cabíveis. De novo, servidor público, você tem que ser dedo duro. Viu coisa errada? Tem que avisar, tá? Não é só fazer o certo. Verificou que tem situação indevida? Tem que avisar, tem que denunciar. Você é um fiscal da própria administração pública. Manter limpo, aciadinho, não vai levar um cortador de unha para ficar cortando unha no balcão enquanto atende o povo, não, pelo amor de Deus. Manter limpo e em perfeita ordem o local de trabalho, seguindo os métodos mais adequados à sua organização e distribuição. Participar dos movimentos e estudos que se relacionem com a melhoria do exercício de suas funções, tendo por escopo a realização do bem comum. Apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao exercício da função. Gente, é aquilo. Hoje em dia a gente tem discussão, né? Que a gente é dono da nossa própria imagem, beleza. Só que não fica adequado, por exemplo, um decote muito grande numa mulher na repartição pública. É lógico, fora dali ela faz o que ela quiser, ela usa mini saia, ela sai de biquíni, ela veste igual a Anitta, igual a Luísa Sonza, ela faz o que ela quiser, nós somos livres para fazer o que a gente quiser. Mas dentro da repartição pública, a gente tem que utilizar as vestimentas adequadas. Não estou falando apenas de vestimentas provocantes na repartição pública, não. Estou falando de vestimentas adequadas. Não vai um homem chegar com um terno dentro da repartição pública, fluorescente, com uma estampa de oncinha, uma coisa assim. A gente tem que manter ali um padrão e tal, até para não gerar tumulto na repartição pública, tá? A questão é que não gerar tumulto. Então, tem que ter vestimentas adequadas. Em alguns ambientes não pode um homem entrar de bermuda, né? Em virtude de toda uma manter o ambiente realmente o decreto pede, né, com vestimentas adequadas ao exercício da função, ok? Manter-se atualizado com as instruções, as normas de serviço e a legislação pertinentes aos órgãos onde exerce suas funções. Cumprir, de acordo com as normas do serviço e as instruções superiores, as tarefas de seu cargo e função, tanto quanto possível com critérios de segurança e rapidez, mantendo tudo sempre em boa ordem. Facilitar a fiscalização de todos os atos e serviços por quem de direito. Exercer com estrita moderação as prerrogativas funcionais que lhe sejam atribuídas, abstendo de fazer-lhe contrariamente os legítimos interesses dos usuários do serviço público e dos jurisdicionados administrativos, abster-se de forma absoluta de exercer sua função, poder ou autoridade com finalidade
estranha ao interesse público, mesmo que observadas formalidades legais e não contendo qualquer violação expressa à lei, porque o objetivo dos atos do agente público é sempre interesse público e interesse coletivo. Divulgar e informar a todos os integrantes de sua classe sobre a existência desse código de ética, estimulando seu integral cumprimento. Tá mandando você ser chato, tá? Seu coleguinha fez alguma coisa errada, você vai falar assim, segundo o Código de Ética do Servidor Público, decreto 1171, é isso, tá mandando você ser chato, tá mandando você dar esporro nos outros e tá mandando você citar o Código de Ética, é isso que tá te mandando fazer. Das vedações, então, o que servidor público não pode fazer? Aqui, pessoal, como cai em prova? Tenta alterar as vedações com os deveres, tá? Então, não confunda o que é dever e o que é vedado, tá ok? Às vezes a questão troca deveres e vedações. Então, é vedado. Uso de cargo ou função, facilidades, amizades, tempo, posição, influências para obter qualquer favorecimento para si ou para outrem. Ninguém pode utilizar do cargo público para conseguir alguma coisa para alguém. Imagina que você tem um amigo que o benefício dele está agarrado. Hoje em dia isso é muito mais difícil acontecer, porque os benefícios previdenciários são concentrados lá na matriz, é tudo eletrônico. Mas imagina antigamente, o benefício do seu amigo estava agarrado e você vai querer dar um jeitinho para ele, vai facilitar, vai correr com as coisas. Não pode, né? É fila, é regra para todo mundo, regra geral, né? Prejudicar deliberadamente a reputação dos outros servidores ou de cidadãos que deles dependam. Imagina, ficar falando mal, imagine seu ex-marido, sua ex-mulher é servidor público, trabalha contigo, você fica falando mal do fulano, do ciclano, coisa feia. Então, não pode prejudicar a reputação de outros servidores, de outros cidadãos que deles dependam. Ser, em função do seu espírito de solidariedade, conveniente com um erro ou infração a este código de ética ou código de ética de sua profissão. Mais uma vez, tem que ser dedo duro, tem que avisar, não pode ser conivente, tá? Usar de artifício para procrastinar ou dificultar o exercício regular do direito por qualquer pessoa, causando-lhe dano moral ou material. Igual eu falei, pessoal, o moço que tirou a carteira daquele lugar e lançou. A carteira dele estava legível, é um documento público, né? Eu podia recusar esse documento? Eu falei, não. Ainda que eu colocasse luvas para abrir a carteira, mas eu não poderia recusar. Né? Porque eu estaria procrastinando um direito daquele indivíduo, tá certo? Deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos a seu alcance ou ao seu conhecimento para atendimento ou seu mister. Então, tem que utilizar tecnologia para facilitar a vida, né? Permitir que perseguições, simpatias, antipatias, caprichos, paixões ou interesses de ordem pessoal interfiram no trato com o público, com os jurisdicionados administrativos ou com colegas hierarquicamente superiores ou inferiores. Imagina, tem uma pessoa que você não detesta, que você não suporta trabalhando no seu serviço. Você não precisa olhar para a cara dela, não precisa falar com ela, mas no trato profissional, o que um dependendo do outro tem que ser feito. Pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação ou vantagem de qualquer espécie para si, familiares ou qualquer pessoa, para o cumprimento de sua missão ou para influenciar outro servidor para o mesmo fim. Aí você vai espalhar para todo mundo que sua professora ganhou um cento de salgado para dar entrada no seguro-desemprego. Eu não ganhei um cento de salgado para dar entrada no seguro-desemprego. Eu dei entrada no seguro-desemprego e depois o moço foi lá e me deu um cento, me deu uns salgadinhos. Nem sei se foi um cento, foi um potinho de salgado que ele me deu. Eu queria recusar? Queria, mas aí ficou por lá, não ia jogar fora, né? Não ia jogar no lixo aquilo lá. Mas aqui a gente está falando, gente, ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão para o cumprimento de sua missão. Então, falava assim, olha, se você der entrada no seguro-desemprego hoje, então se você me passar na frente aí da fila, eu te dou uns ingressos para um show, o que você acha? Tá? Isso não pode acontecer. Na esfera criminal, a gente fala que tem ali a insignificância, que poderiam prêmios de até R$100, mas não pode, tá, gente? A princípio, pelo Código de Ética, não existe limitação de valor. Para que isso seja punido em âmbito criminal, nós temos o princípio da insignificância em algumas situações e temos aí uma limitação de valor. Para o Código de Ética, jamais qualquer presente
para que o servidor pratique, em virtude daquele presente, um ato que seja sua obrigação. Alterar ou deturbar o teor de documentos que devem encaminhar para providências. Então, alterar documentos para providências, não pode. Iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite do atendimento em serviços públicos. Iludir as pessoas, não pode. Desviar servidor público para atendimento a interesse particular. Você coloca aquele servidor público que analisa um recurso administrativo, por exemplo, lá da junta de análise de recursos do INSS, para analisar os recursos administrativos da sua família, que foi indeferido o benefício do INSS e teve que entrar com recurso. Pode? Não pode. Retirar da repartição pública, sem estar legalmente autorizado, qualquer documento, livro ou bem pertencente ao patrimônio público. Ah, chegou um monte de caneta Bic na repartição, recebeu material. Um monte de caneta Bic, que beleza, que beleza. Caneta Bic lá em casa tá precisando. Vou levar umas duas. Ah, não, vou levar uma azul, uma preta e uma vermelha. A vermelha pro meu filho brincar com a canetinha. Pode, gente. Não. Ah, mas caneta Bic, né? Caneta Bic é coisa baratinha. Repartição pública não vai nem notar. Não pode. Não pode, tá ok? Fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno do seu serviço em benefício próprio de parentes, de amigos e de terceiros. Vocês, futuros servidores do INSS, vão conseguir olhar a remuneração de todo mundo. Se você souber o CPF da pessoa, você vai jogar no sistema, você vai ver toda a vida funcional desse indivíduo. Tá? Você vai conseguir olhar a remuneração de todo mundo. Eu, no Ministério do Trabalho, eu consegui olhar a remuneração de todo mundo. Bastava saber o CPF. Agora, você pode olhar a remuneração de todo mundo e espalhar para a sociedade o que você viu lá? Não. Isso você está ferindo o código de ética e, inclusive, isso pode ser um ato de improbidade administrativa. Então, você, futuro servidor, você vai ter acesso a um banco de dados da administração pública muito grande, a fundo de garantia, a CNIS, a RAIS do Ministério do Trabalho, enfim, há um banco de dados público enorme, tá? Ah, você conhece aquela pessoa que deu entrada no benefício e sabe quanto que ela ganha. Você pode espalhar para os seus vizinhos qual que é o valor da aposentadoria que ela vai receber? Não, tá? Servidor público não pode se valer dessas informações e repassar, tá? Eu gosto de brincar. Eu dei entrada no seguro-desemprego. Vocês lembram da época do caldeirão do Hulk? Vocês se lembram disso? Que agora não existe mais, né? Agora é Domingão do Hulk. Mas tinha um caldeirão do Hulk. Tinha aquelas moças bonitonas e gostosonas que ficavam dançando no caldeirão do Hulk. Vocês lembram disso? Eu dei entrada no seguro-desemprego de uma delas. Eu sei quanto que ganha. Eu sei. Mas eu posso te contar? Não posso, é segredo, mas eu sei quanto que ganha, tá? Eu sei quanto que ganha um assistente de palco, legal, é bom, fofoquinho do dia a dia, muito legal, né? Mas eu não posso te contar, eu não posso espalhar. Por quê? Gente, servidor público tem que agir de acordo com o código de ética, não é verdade? Então vamos continuar. Apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele habitualmente. É o exemplo que eu te dei. Então, apresentar-se no serviço embriagado é péssimo, fere o código de ética. Ou fora dele habitualmente. Não é uma formatura que você foi e quis beber. Não é um final de semana no churrasco com os amigos que você quis beber. É aquela pessoa que todo dia tá no boteco, arruma confusão, cai, cachorro lambe a boca, tá? Então, mesmo fora dele, ainda que não tenha nada a ver com a repartição, está ferindo o código de ética. Dar o seu concurso a qualquer instituição que atente contra a moral, a honestidade, a dignidade de pessoa humana. Exercer atividade profissional aética ou ligar o seu nome a empreendimentos de cunho duvidoso. Se aluga um apartamento que é seu para um moço que é agiota e pratica agiotagem ali dentro. Tá? Se aluga um apartamento seu para um cafetão, porque prostituição não é crime, mas o cafetão, isso aí é crime. Então, assim, você está ligando o seu nome a algo de cunho duvidoso, ainda que você não pratique aquele ato, aquela conduta que seja duvidosa, mas você está ligando o seu nome de uma certa forma a esse empreendimento de cunho duvidoso, tá ok? Comissões de ética em todos os órgãos e entidades da administração pública federal
direta, indireta, autárquica e fundacional, ou em qualquer órgão ou entidade que exerça atribuições delegadas pelo poder público, deverá ser criada uma comissão de ética, encarregada de orientar e aconselhar sobre a ética profissional do servidor no tratamento com as pessoas e com o patrimônio público, competindo-lhe conhecer concretamente de imputação ou de procedimento suscetível de censura. Anotem no caderno de vocês agora. Qual a penalidade que a comissão de ética pode aplicar ao servidor? Censura. Penalidade que a comissão de ética aplica ao servidor? Censura. Isso cai em prova. Por quê? Vai falar: a comissão de ética pode demitir o servidor? Não. A comissão de ética pode suspender o servidor? Não. A comissão de ética pode advertir o servidor? Não. A comissão de ética aplica a censura. Somente censura. É um esporro. É um esporro. Tá ok? Por quê? As bancas, no geral, tentam confundir a penalidade aplicada pela comissão de ética, aquelas penalidades previstas na Lei 8.112. Então, muito cuidado, comissão de ética aplica a censura. A comissão de ética incumbe fornecer aos organismos encarregados da execução do quadro de carreira dos servidores os registros sobre sua conduta ética, com o efeito de instituir e fundamentar promoções e para todos os demais procedimentos próprios da carreira do servidor público. A pena aplicável ao servidor público pela comissão de ética é a censura, e sua fundamentação constará no respectivo parecer, assinado por todos os integrantes, com ciência do faltoso. Então, é um esporro por escrito, é isso que é censura. Para fins de apuração do comprometimento ético, entende-se por servidor público todo aquele que, por força de lei, contrato, de qualquer ato público, preste serviços de natureza permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira, desde que ligado direto ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal, como as autarquias, fundações públicas, entidades paraestatais, empresas públicas, sociedade de economia mista ou em qualquer setor que prevaleça o interesse público. Aqui comigo, esse último dispositivo também é muito importante, porque ele vem dizendo que os agentes públicos, conceito amplo de agentes públicos, se submetem ao Código de Ética. Então, aquele, ainda que transitoriamente e sem remuneração, ocupe uma função pública, será submetido ao Código de Ética. Exemplo, mesário. Estamos aí na época das eleições, eleição chegando. O mesário ocupa transitoriamente uma função pública, é sem remuneração, mas durante aquele período ele se submete ao Código de Ética. Então, notem que esse Código de Ética, ele se aplica em âmbito federal e se aplica ao conceito de agentes públicos em sentido lato, em sentido amplo, não somente ao servidor, não somente ao empregado, mas a todo aquele que, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, ocupe cargo, emprego ou função pública, tá? Pessoal, falei tudo do decreto 1171 com vocês. Alguns exemplos bobinhos, outros mais legais, mas ninguém esquece, depois de tanto exemplo assim, não é difícil, tá? Questões de prova desse decreto. E agora que você estudou uma vez, só releiam depois, e principalmente observações que eu pedi para vocês anotarem no caderno, que essas sim são cruciais. Tem perguntinha para mim? Tem perguntinha? Tem ou não tem? Tem pergunta ou não tem? Eu não sei se tem perguntinha. Eu acho que não. Eu não estou vendo aqui, gente. Eu não abri aqui o YouTube. Fala da CEP, da comissão. O que é? Da CEP? Fala da CEP, da comissão de ética? A comissão de ética, pessoal, ela é composta por 3 servidores, que tem que ser servidores efetivos, e aplica censura, tá? A composição em si da comissão de ética, ela vai estar prevista lá no decreto 6.029, tá ok? Mais alguma perguntinha? A Paty está sempre aí comigo, né, Paty? Tá sempre aí acompanhando. Mas, ó, Paty, essa aulinha basiquinha serve para o Código de Ética, então assistir uma vez está garantido, tá? Tá tudo dominado, tá tudo garantido. Mais alguma pergunta ou podemos encerrar, pessoal?
Esther, professora, terá aula sobre o decreto 6.029 de 2007? A princípio, não, tá? A gente tem que ver aqui o QC. Eu estou disponível aqui para o QC. O QC me chamou, estou vindo dar aula. O negócio comigo é assim. Mas o que acontece? Eu teria que selecionar 1 hora de evento para falar de ética no serviço público. Então, eu optei por esse decreto, que é o mais cobrado, tá? Mas pode ser que em outro momento a gente tenha aula disso, pode ser que sim. De qualquer forma, deem uma olhada lá no QC, porque, se não me engano, tem aula gravada da lei, desse decreto 6.029. Se não me engano, vai ter aula gravada lá. Dá uma conferidinha lá no QC, tá? Porque às vezes a gente não tem aula ao vivo aqui, mas tem aula gravada lá na área do aluno. O que é dar seu concurso? Não entendi, gente. O que é dar seu concurso? Não sei o que significa isso. Bruna, escreve de novo para mim que eu não entendi. Escreve aí de novo. Que às vezes foi algum erro de digitação. Escreve aí. Mais alguma perguntinha, gente? Mais alguma? Dou-lhe uma. Comecei a ficar descabelada, né? Antes de entrar nessa aula, minha filha puxou um pouquinho meu cabelo, puxou. Ela gosta, né, de mexer no cabelo, aí deu uma desarrumadinha, mas tá tudo certo. Mais alguma pergunta, gente? Podemos finalizar? 1, 2, 3 e já valendo. É simples, né? A gente não tem muito o que perguntar sobre o decreto, é simples. Depois de uma passadela, assim, profunda, a gente consegue entender bem. Das vedações ao servidor público. Bruna, as vedações são essas expressas lá no decreto, mas eu chamo a atenção principalmente. Servidor público não pode causar fila porque gera dano moral. Servidor público tem que ter a mesma conduta dentro da repartição, aquela conduta própria, e fora da repartição. Servidor público tem que chegar no horário de serviço, ele tem que ser assíduo, porque se ele falta ao serviço, ele gera uma desmoralização da administração pública. Servidor público tem que ser dedo duro, tem que apontar o erro. Quando alguém ferir o código de ética, ele tem que ser dedo duro. Ele tem que, inclusive, citar e mencionar o código de ética para os seus colegas, tá? Então, fique atento a isso, mas se percebam que, no geral, são questões óbvias, né? São questões óbvias que a gente consegue refletir aí a respeito. Eu chamo bastante atenção a essa questão, qual a penalidade que a comissão de ética pode aplicar, que é somente a censura. Clássica CESP, pegadinha clássica CESP, é confundir essa penalidade aplicada pela comissão com as penalidades previstas no 8.112, ok? Mais alguma? Mais alguma? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Piano ensaio tá aqui, gente! O piano que chama Henrique, ele tá aqui. Que emoção! Ele tava lá, ele tá aqui, ele é onipresente, enfim. Composição da comissão de ética. Sobre a composição, no que diz respeito ao decreto 1071, ela vai ser composta por 3 servidores ou empregados efetivos. Aqueles agentes públicos que ocupam transitoriamente, ainda que sem remuneração, cargo, emprego ou função pública, não podem compor a comissão de ética, tá ok? Então, essa comissão de ética aqui, prevista no decreto 1171, são 3 servidores públicos estáveis ou 3 empregados públicos de cargo permanente, empregados públicos concursados, tá certo? Lá no decreto 6.029, que em um outro momento a gente até pode estudar ele aqui, ou então vejam no QC, que provavelmente deve ter aula lá, lá vai ter várias composições, enfim, lá a gente poderia destrinchar isso, mas não teria como falar com vocês nesse momento rapidamente aqui numa pergunta-resposta, ok? Mais alguma, gente? Mais alguma? O que faz um técnico do Seguro Social? Nossa, tem muita coisa, gente, que um técnico do Seguro Social faz. Técnico do Seguro Social, antigamente dava entrada no benefício, pegava a documentação, avaliava, gerava o benefício. Mas tem muita coisa que técnico do Seguro Social faz. Vou dar um exemplo. Minha mãe é servidora pública do INSS, fofoca bomba. Minha mãe, ela atende advogados com dúvidas sobre questões previdenciárias, né? Um advogado quer saber alguma informação para o seu cliente. Então, hoje em dia, olha só que legal. O advogado, ele entra lá no site da OAB.
E tem um link que ele acessa para ele entrar no chat para conversar com o servidor público do INSS. Tem servidor público do INSS que só analisa recurso administrativo de benefícios que foram indeferidos. Então, tem uma gama de atribuições de servidor público do INSS, não é só referente à concessão de benefício previdenciário, não. Tem outras atribuições ali que seguem paralelas e que o servidor público pode, do técnico do Seguro Social pode exercer. Tá ok? Finalizamos, gente? Finalizamos? Então, finalizamos. Então, é isso. Foi bom estar aqui com vocês. Aula tranquilinha, aula light, aula leve, que você mata aí em 1 horinha um decreto inteiro do seu edital, tá ok? Um grande abraço e até a próxima.